gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu vim falar para vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de março. Eu estou aqui com o meu caderno de leituras, tá? Anotadas, e aqui esses corações aqui do lado indicam livros que eu gostei muito, que vão entrar para os melhores do ano, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, no mês de março, eu li este livro aqui, Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau. Esse livro, gente, ele são algumas caminhadas, né? Ele é dividido em caminhadas que o Rousseau fez. E durante essas caminhadas ele tinha reflexões sobre vários assuntos, não só filosofia, né, no seu sentido puro, mas sobre vários assuntos, talvez mundanos até, mas que ele mergulhou mais profundamente por conta dessa questão da caminhada, né? Como se fosse um momento de autorreflexão. Eu acho interessante essa analogia, né? E eu acho o que mais me interessou nesse livro foram os momentos em que ele vai se debruçar sobre a natureza, né? Então ele tem algumas questões aqui da caminhada que ele reflete sobre a natureza e foram os momentos que eu mais me interessei. Inclusive, em alguns momentos ele tem umas reflexões tipo meio escapistas, né? Tipo, eu queria ficar nesse lugar aqui, nessa natureza, onde tem um riacho e tal. E aí eu gostei muito dessas partes porque eu me conectei. Quem nunca, né, gente? Então, eu gostei bastante. Essa edição aqui que eu tenho, ela é bem antiga, inclusive tem até um preço aqui que acho que são 300 cruzeiros que ela custou. E a introdução, ela é bem interessante. Ela fala um pouco da vida do Rousseau e assim, de como ele foi pioneiro, ele foi perseguido, né? Então, eu gostei bastante. Acho que vale até para quem não é muito introduzido em filosofia, como uma porta de entrada para você começar a mergulhar os pés, né, nas questões um pouquinho filosóficas do dia a dia, beleza? O segundo livro que eu li, gente, foi um presente da minha tia Sandra. Tia, se você estiver assistindo, beijo, muito obrigada pelo presente. Ela trouxe para mim esse livro aqui lá de Portugal. Ela viajou e ela me deu de presente esse livro aqui que chama As Palavras de Fernando Pessoa, Desenvolvimento Pessoal e Negócios. Eu acho que ela comprou na casa do Fernando Pessoa, que tem lá em Lisboa. E esse livro, gente, ele tem uma premissa meio diferentona, né? Porque quando ele fala desenvolvimento pessoal e negócios, eu fiquei assim, como assim? Será que é um livro de não ficção do Fernando Pessoa? Mas não. Na verdade, são fragmentos da poesia dele e eles têm diagramações muito interessantes, tá vendo? É um livro muito bonito, ele tem um design interior bem interessante. E a ideia é que esses ensinamentos do Fernando Pessoa vão servir muito também para essa área de desenvolvimento pessoal e negócios. E assim, gente, eu não sou muito da autoajuda, né, desses livros mais voltados a, por exemplo, desenvolvimento pessoal, ou então invista seu dinheiro, enfim, essas coisas que a gente vê, que inclusive são grandes best-sellers, né? E eu acho que esses livros, muitas vezes, eles acabam sendo criticados por serem muito repetitivos, né? E talvez dizerem um pouco o óbvio. E, e eu acho que aqui você tem uma perspectiva diferente, né? Você tem uma perspectiva de um poeta que não necessariamente estava falando sobre isso, mas que vários dos seus ensinamentos casam por isso, né? Então é interessante aqui você ver, né? Ele diz assim: se eu vir aquela árvore como toda a gente a vê, não tenho nada a dizer sobre aquela árvore. Não vi aquela árvore. Então, assim, eu estou mostrando aqui para vocês porque eu marquei. Então, assim, eu acho que é mais rico,
né. Acho que quem busca um livro como esse, talvez tire muito da poesia do Fernando Pessoa. Pode ser, né, mas com certeza é uma premissa muito diferente, né, para um livro de poesia. Então, esse daqui também foi lido. Outro livro que eu li, gente, foi este aqui, Viela Ensanguentada, do Wesley Barbosa. Esse livro aqui, eu comprei ele na Flip, que eu fui em 2023. Ele tá autografado, tá vendo? Eu comprei lá das mãos do Wesley, ele tava lá. E isso enriqueceu muito para mim, sabe, né, ter essa conexão, física com o livro e quando eu comprei, né, das mãos do autor, e ter ele tendo explicado esse livro para mim, eu comprei 2 livros dele, um eu já li há um tempo, e esse eu peguei para ler agora, foi muito rico, sabe, isso adicionou na minha experiência muito, porque foi quase como um apego afetivo a isso, que é uma lembrança da Flip, que é, enfim, várias coisas. Então, e esse livro, ele é muito forte, né? Ele vai falar sobre um menino que vive numa periferia e tem todos aqueles obstáculos, dificuldades, aqueles estigmas relacionados às pessoas que vivem nela. E ele é um menino que descobre uma biblioteca. E como aquilo ali vira meio que um reduto para ele, né? Fugir da violência, tanto policial quanto dos bandidos ali em volta. Então, como isso está cercado, né? Como isso está em toda parte, e como ele encontra nessa biblioteca um momento ali de segurança e de escapismo, e é muito interessante isso, né, gente? Eu adoro essas histórias que falam sobre o poder dos livros, o poder da literatura, e esse livro ele fala um pouco sobre isso, né? E eu gostei bastante dele por ele ter sido assim tão real, tão factível, né, naquilo que ele se propõe a fazer. Então, eu recomendo bastante. Ele saiu pela editora Ficções. Eu não sei como é encontrar essa edição aí no mercado, tá? Mas quem conseguir, eu recomendo bastante. Me impressionou. Me impressionou, eu não conhecia o Wesley antes de comprar esses livros e eu li então já 2 livros dele e eu achei que são incrivelmente importantes para várias discussões que a gente traz hoje em dia. Então, tá aqui. Agora, outro livro que eu li e amei, gente, entrou nos favoritos do ano, com certeza, foi Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende. Gente, a Isabel Allende, ela é minha escritora favorita, eu já contei isso para vocês em outro vídeo. Então, quando eu peguei esse livro para ler, despretensiosamente, eu tenho uma área aqui da minha estante só para Isabel Allende. Quando eu peguei esse livro para ler, eu não tinha noção muito bem do que ele era, né? Aqui atrás, ele diz que nestas memórias, Isabel Allende nos oferece uma emocionante narrativa de sua relação com o feminismo e com o fato de ser mulher, reivindicando ao mesmo tempo o direito de viver a vida adulta com sentimento, prazer e plena intensidade. E eu não sabia muito bem o que esperar, mas esse livro me levou assim numa jornada. A Isabel Allende, ela tem uma vida muito interessante, muito rica, né? Que é mais explicada no livro Paula dela, que ela vai narrar sobre o falecimento da filha dela, infelizmente, mas ela fala um pouco sobre a história dela naquele livro e, e até, né, chegar nesse momento da filha dela. Então, eu já sei bastante coisa sobre a história dela, e isso se completou com essas memórias aqui, porque aqui ela vai trazer as memórias dela em relação às mulheres que marcaram a vida dela, a mãe dela. Então, aquilo que eu havia falado para vocês sobre o outro livro que eu vou trazer aqui, sobre olhar para sua mãe com um olhar mais carinhoso, ela traz também isso, né? Porque ela teve uma vida muito diferente da mãe dela, mas ela também entende que ela não podia julgar a mãe por ter sido da forma que ela foi, porque ela era uma mulher do seu tempo. Então, todas essas relações dela, relações com mulheres que têm fundações. A Isabel Allende tem uma fundação muito importante anti-casamento infantil. Então, ela tem um trabalho muito interessante fora da literatura. E isso aqui, então, me enriqueceu na maneira como eu enxerguei ela também. É uma mulher que eu admiro muito.
E ela falando também, ela já é uma senhora hoje em dia, então ela falando sobre o envelhecimento da mulher, sobre como é envelhecer sendo tão vaidosa como ela é, e como é ser vaidosa ao mesmo tempo em que se é feminista. Isso é uma discussão também muito interessante. Então, assim, ela vai falar de coisas, de assuntos que são incrivelmente importantes para nós, mulheres, e para todo mundo. E eu recomendo muito os livros dela, porque a forma como ela constrói as personagens femininas é muito derivado do que a gente vê aqui. Próximo livro que eu li, gente, também foi um livro que eu já contei para vocês. Eu fiz uma resenha sobre ele e foi um livro que eu amei também. Entrou na minha lista de favoritos do ano, que foi O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. E esse livro aqui, então, como eu falei na minha resenha, eu vou falar um pouco dele aqui, mas ele foi muito importante para mim também, porque eu achei que ele tem essas reflexões sobre o feminino diferente, até porque a gente está falando de uma mulher em outra época, tendo essas reflexões, então nos anos 50, e a gente hoje em dia, 2025. Então, né, esse espaço temporal no que mudou e o que não mudou, na forma como a mulher se vê, é muito interessante. A questão da diferença das gerações, que também é trabalhado nesse livro da Isabel Allende. Então, assim, recomendo muito esse aqui, tá, gente? Se vocês tiverem interesse, vão lá assistir a minha resenha e me digam o que vocês acharam. Outro livro que eu peguei para ler, gente, também aleatório, vocês estão vendo aqui pelas minhas leituras que eu não sigo um padrão muito claro, né? Eu pego o que dá na telha, eu pego o que na hora me deu vontade de ler, e então eu peguei esse aqui, O Professor, da Charlotte Brontë. A Charlotte Brontë escreveu Jane Eyre, que eu amo, né? Eu amei aquele livro, mas para mim nada supera O Morro dos Ventos Uivantes, que para mim é o maior das irmãs Brontë, tá? Então, O Morro é primeiro lugar e Jane Eyre muito bom também, mas não é tão favorito quanto O Morro. Mas então eu peguei esse aqui, O Professor, para ler, que é um livro mais desconhecido dela. Ele não sei se ele tinha outra publicação, eu comprei nessa edição da Príncipes e que eu gostei bastante, tá, gente? As pessoas têm um certo preconceito porque realmente a Folha ela é um pouco aquela folha de jornal, ela é um pouco diferente, mas por isso o livro é tão barato. Esse livro, essas edições da Príncipe são baratas, então isso acaba ajudando a democratizar, e eles publicam clássicos. Então eu não tenho críticas a essas edições. Eu acho que elas são muito boas, e essa aqui, ela tem notas interessantes de rodapé, sabe? Notas da tradução, e eu gostei bastante. É uma história, assim, gente, um pouco, talvez, simples, né? É uma história sobre um cara chamado William, e ele é jovem, ele é muito jovem, tem ali os seus 20, 21 anos, e ele tá meio perdido no que fazer da vida dele, não sabe o que fazer. Então ele vai primeiro trabalhar com o irmão dele é um industrial, ele vai trabalhar com esse irmão que ele não vê há muitos anos, mas o irmão trata ele um lixo, e ele fica naquele emprego ali que ele odeia, mas, enfim, ele não sabe muito bem o que fazer, ele acha que tinha que ser industrial também. E nesse lugar que ele mora, trabalhando com o irmão, ele conhece um outro homem que vira como um amigo dele. É interessante a relação deles, porque é meio sarcástica, sabe? E ele conhece esse homem que o dá um empurrãozinho para ele sair desse emprego que estava fazendo ele ficar mal de cabeça. Então ele sai e ele vai para Bruxelas, na Bélgica, e ele vai virar um professor. Ele vira professor de inglês lá, e ele se encontra nessa profissão. Ele se encontra como professor, ele começa a tomar gosto por aquilo, e vai haver um romance, né? Assim como a gente sabe nos livros das Irmãs Brontë, vai haver um romance. Eu achei, assim, o romance é interessante, tá? Eu não posso falar com quem é o romance, porque tem um certo suspense aí no primeiro, tá? Mas o romance eu achei interessante. Eu achei que, para mim, é um romance mais, talvez, pé no chão do que Jane Eyre, por exemplo, né? Que é uma coisa mais mirabolante. Mas eu achei um livro simples, achei. O que eu gosto das Irmãs Brontë é a forma também como elas constroem as personagens femininas, que são sempre mulheres simples, ou então mulheres que são consideradas não bonitas. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas
A Jane Eyre, eu acho que é descrita assim, essa personagem descrita assim, elas são consideradas mulheres que não são bonitas, que não são o padrão, que não são mulheres super lindas, que fariam os homens perder a cabeça, elas são mulheres normais, e eles acabam se apaixonando por elas. Então, eu acho interessante como elas fazem essas descrições, né? Eu não sei se isso seria algo em que elas se viam naquela época, porque a gente sabe que os padrões sempre foram muito cruéis com as mulheres, né? Então, enfim, acho que valeu muito a leitura, tá? Eu fiz algumas marcações também, mas é um livrinho mais tranquilo, sem muitas reviravoltas, sem muito. Como, por exemplo, Jane Eyre, né? Tem uma grande reviravolta. Não tem nada parecido assim, mas eu acho que vale a leitura por ser das irmãs Brontë, né? Da Charlotte. E por ser por ser uma autora que escreveu livros tão grandes, né? Então, tá aqui o professor. Depois, gente, eu li este livro aqui, chamado Ruga, O Segredo Dinamarquês para Viver Bem. Esse livro, gente, aguardem aí em casa, porque eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Eu vou fazer uma resenha, porque eu tive algumas questões com ele e me suscitaram algumas reflexões que eu quero trazer para vocês, porque a gente está falando de um tema tão amplo como felicidade. Então, eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Eu vou fazer, deve sair talvez depois desse. Mas, então eu quero sentar e falar com vocês só sobre ele, para a gente ter uma discussão também, para vocês comentarem, dizerem o que vocês acham, se alguém conhece esse livro. Enfim, vai chegar. E por último, mas não menos importante, com certeza, neste mês, eu li esse livro aqui, As Panteras Negras, uma introdução, do Henrique Marques Samin. Gente, esse livrinho eu também comprei numa flip que eu fui, não lembro qual foi o ano, mas eu comprei. E, gente, ele é da editora Jandaíra e ele é incrível. Eu tive a honra de poder ter aula com o professor Henrique Marques Samin quando eu fiz a minha pós-graduação. E esse livro, ele é uma dádiva que a academia traz, né? Porque a gente sabe que a academia, né, de vez em quando tem seus hermetismos, e esse livro aqui é o contrário disso. Ele é realmente uma introdução, então é um livro que traz a base do que foi o Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, como nasceu esse partido, como ele se deu, o que que ele fazia. E, gente, eu não sabia da missa metade, tá? Isso aqui me ensinou, me educou num nível, porque a gente não sabe do que se trata. Ainda mais hoje em dia, no Brasil, a gente não sabe, né? Esse partido foi criado lá nos anos 60 nos Estados Unidos por dois estudantes negros e ele foi assim, mudou muita coisa, gente. Ele fez coisas, ele fez, ele trouxe para a sociedade coisas que a gente nem imagina, pelo menos eu não imaginava, não sei se isso é uma ignorância minha, mas a gente não vê muito falando sobre isso, né? Então, assim, além dele trazer essas informações iniciais, ao final do livro, ele traz aqui uma sessão sobre o legado dos Panteras Negras até hoje, e ele traz aqui programas e serviços comunitários dos Panteras Negras. Então, assim, os Panteras Negras, eles tinham um viés revolucionário, né, que foi o que encabeçou o movimento, de luta armada mesmo, porque a gente sabe nos Estados Unidos isso é previsto na Constituição, você pode ter uma arma, então eles utilizaram a própria Constituição dos Estados Unidos para ajudar na luta deles. Então eles tinham essa questão da luta armada e de lutar contra essa violência policial voltada aos negros. Mas era muito mais, eles tinham esses serviços comunitários voltados para os bairros, para os lugares de onde eles eram, que a gente ainda não tem noção do tanto de coisa que eles fizeram. Então, eles tinham os cafés da manhã, né, para as crianças. Aqui tem, olha só, tudo isso aqui aparece de coisas que eles fizeram. Então, você tem café da manhã gratuito, centro de desenvolvimento infantil, centro de saúde geriátrica, clínica pediátrica, clínica de saúde gratuita, escola da libertação, programa de distribuição gratuita de roupas. Gente, muita coisa. E esse livro,
ainda no final tem uma bibliografia sugerida que tem aqui antologias gratuitas que a gente pode acessar na internet. Então, quem quiser também que eu mande aí a antologia, eu mando, porque aqui tem os sites em que a gente pode acessar esses materiais totalmente gratuitos sobre os Panteras Negras. Então, assim, gente, muito bom, muito didático, isso aqui qualquer pessoa pode ler, pode se informar sobre o que foi o Partido dos Panteras Negras e todo o legado que eles deixaram, não só para os negros, mas também na questão do próprio feminismo interseccional, né? Então, da visão para as mulheres negras, como isso teve que ser revisionado dentro do próprio partido, é, a luta dos LGBTs, que na época você estava meio que parelho ali com Stonewall. Então, tudo isso tá descrito aqui, de uma forma concisa, de uma forma didática. Gente, não tenho como não indicar esse livro aqui. Muito bom. Então, gente, isso foi o que eu li. Agora, eu estou lendo outro livro da Isabel Allende no momento. Eu estou lendo Violeta dela, ó. Tô marcando aqui, eu tô mais ou menos na metade. Então, eu li metade agora, no mês de março. Pretendo terminá-lo em abril. E abril vai ter umas diferenças aí no que eu vou ler, vocês já vão saber no vídeo, mas tudo bem. Então, Violeta também estou amando. Não vou falar ainda da história porque eu não terminei, mas só para dizer que eu estou amando. E a Isabel Allende é magistral quando ela constrói uma história de uma família, uma história de uma estirpe, certo? Então, eu acho que ela é incrível, uma pessoa que está produzindo muito ainda, graças a Deus, né? Ela ainda está muito ativa. Ela escreve, acho que um livro por ano, se eu não me engano. Então, assim, gente, não tenho como não indicar da Isabel Allende. Acho que eu nunca tive um livro que eu li dela e eu falei, ah, não gostei, sabe? Eu acho que é impossível para mim. Ela é magnífica. Bom, gente, foi isso. Esses livros, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês já leram algum, comenta aí se vocês querem ler algum. E não se esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Compartilha esse vídeo, dá o curtir aí também no meu vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima!